Olá, queridos irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para fazer uma pequena meditação com os irmãos sobre o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 1 a 5. O pastor Farley Monteiro Filho, ele escreveu um texto sobre esse texto, uma meditação, e o título que ele deu para o seu texto foi Crente Sem Máscara. O objetivo desse é enviar esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, tá bom? Então ele escreveu esse texto para o Manancial. Eu não escrevi uma linha, então o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Sempre lembrando que o essencial é estudar a palavra de Deus, né? O que eu digo é para os irmãos analisarem se faz sentido ou não. Mas o importante é que o coração de vocês seja aberto, porque a palavra de Deus vai dizer, tá bom? Então vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos realmente ser honestos, que os nossos corações possam estar abertos, sejam corações que te agradam. Senhor, que possamos aprender de ti todos os dias e colocar em prática. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, Lucas 12, versículos de 1 a 5, que diz assim: é uma advertência sobre a hipocrisia, né, acerca da hipocrisia. E fala assim, ó: quando as multidões cresceram ao ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e os que conversarem às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais pode lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Amém? O versículo-chave é o 3, que diz: o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Então a pergunta que não quer calar é: quem você é quando ninguém está olhando? Né? Que tipo de pessoa você é quando não tem que dar satisfação a ninguém, né? Então muitas vezes as aparências enganam. Muitas pessoas aparentam ser uma coisa e na verdade são outras, né? Eles vivem o quê? Uma grande distância entre a teoria e a prática. Vivem uma grande distância entre aquilo que eles falam e aquilo que eles vivem, né? E as pessoas que estão ao nosso redor não são bobas, né, irmãos? Eles estão sempre atentos para saber se o nosso testemunho é verdadeiro ou não. Por isso que muitas vezes a gente ouve expressões muito desagradáveis como: olha que crente quente. Que é o quê? São pessoas dadas à malícia, às más conversações, a piadas obscenas, a pornografia, e dizem que são crentes, dizem que são cristãos. Então fazem coisas que o Senhor não se agrada e depois querem levar um bom testemunho, né? E outras pessoas passam uma vida de agente secreto de Jesus, né? A pessoa nunca sabe que ela foi crente na vida, nunca sabe que um dia ela aceitou Jesus, porque ela fala de tudo, fala de política, fala de moda, fala de qualquer outra coisa, mas não fala não de Jesus. Então, o que acontece? O Senhor não quer atores, não. Ele quer pessoas honestas, pessoas sinceras. Ele quer seguidores. Os atores na antiga Grécia, eles eram chamados de hipócritas. Então, os hipócritas naquela época não era um xingamento, não era uma ofensa, né? Eu sou hipócrita.
quer dizer o quê? Que eram atores, né? Eles fingiam ser o que eles não eram. Eles representavam um papel. E Deus quer o quê? Ele não quer saber de pessoas que fingem ser religiosos. Não, aliás, Deus não quer nem que a gente seja religioso. Deus quer que nós sejamos discípulos de Jesus. Deus quer que a gente tenha um relacionamento sincero, honesto com Ele. É isso que o Senhor quer de nós. Não quer que a gente fique falando bobagem aí e depois não cumpra. Então, Jesus não se encanta com multidões. Não é quantidade que o Senhor está procurando, Ele está procurando qualidade. Ele deseja discípulos dispostos a se relacionarem com Ele e que façam o quê? Procurem obedecer a Jesus. É isso que o Senhor quer, entendeu? Pessoas que estejam disponíveis para aprender. Não são pessoas que erram, sim, mas cada vez mais querem acertar. Então, um discípulo é um seguidor de Jesus. É uma pessoa que busca ter uma vida que agrada a Deus. Busca fazer as coisas de forma que o Senhor se alegre nele em todas as áreas. Né? Não é só, em casa eu sou de um jeito, na igreja eu sou da outra, na escola, no trabalho, eu sou várias pessoas. Não, o Senhor quer uma pessoa honesta, sincera, transparente, que tenha uma vida que agrade a Ele. A gente tem que ter cuidado com as brechas que a gente deixa para o inimigo, né? Porque um pouco de fermento, como diz, leveda toda a massa, né? Então, às vezes a gente tem aquela massa enorme de pão, quando a gente coloca o fermento lá, o que acontece com a massa? Ela cresce. E é a mesma coisa o que acontece com o pecado, né? Então, assim, a gente não pode subestimar o poder do pecado, que é como o fermento. É um pouquinho só, mas a massa se transforma, ela vira outra, ela cresce. Então, é fundamental que a gente tenha em mente. É pecado? Se é pecado, não faz mal se é uma picadinha de pecado, se é um pecadinho, não importa. Se é pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem outro salário. É isso que a gente ganha quando peca. Por isso que nós temos a todo tempo nos autoavaliarmos e pedir perdão para o Senhor quando pecamos. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus dá duas palavras de advertência aos seus discípulos e, portanto, para nós, né, que somos seguidores dele. A primeira é que a hipocrisia é um remédio de curta duração, como está aqui no versículo 2, né? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está coberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. Então, a gente já sabe que a hipocrisia é um remédio que dura pouco, né? Não tem o ditado que diz que a mentira tem perna curta? É isso aí. Então, não dá pra gente viver fingindo, não dá pra gente viver como se a gente fosse uma outra pessoa. Porque a gente não tem paz quando tem que fingir. Porque todo o tempo você tem que estar preocupado com o que você vai falar, com o que você vai fazer, como você vai se vestir, lugares onde você vai. Para quê? Para que as pessoas não te peguem na mentira, né? Na hipocrisia. E outra coisa é que enfrentar a verdade, depois que a gente mente muito, que a gente peca muito, é muito mais difícil. Como está lá no versículo 3, né? Que diz assim: o que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Então vai chegar um dia que a verdade há de se revelar. E aí não é mico, é um King Kong, irmãos. A gente vai passar muita vergonha, vai ter assim, vai ser exposto, né? Vai acabar ficando em evidência. Então é sempre mais difícil enfrentar a verdade depois que a gente vem fingindo ser uma pessoa que a gente não é. Então, conviver com a mentira é doloroso. A verdade é sempre a melhor escolha. Por pior que ela seja, por pior que ela possa parecer, a verdade é o melhor caminho para nós seguirmos. Às vezes a gente procura agradar o outro. Às vezes não é nem por maldade, sabe?
a gente não quer se expor, não quer contrariar o outro, não quer desmentir e acaba relevando aquela situação. E aquilo vai se avolumando e nós vamos perdendo o pé daquilo. E aí a gente não consegue se safar. Então, quando a gente procura agradar o outro, fingir ser o que a gente não é, só para a gente receber reconhecimento, para ser amado, para as pessoas dizerem, nossa, como ela é legal, como ele é legal, olha, sensacional. Então a gente tem que lembrar que não adianta nada a gente agradar o outro se nós desagradarmos a Deus. Então nós temos que buscar o quê? A aprovação sempre do Senhor, porque é ela que realmente importa na nossa vida, né? Porque se nós não tivermos paz com o Senhor, nada do que existe nesse mundo vai fazer sentido para nós. Tá bom, irmãos? É isso aí. Então, o nosso manancial termina assim. Se é pecado, não importa o tamanho, tá bom? Se é pequenininho, se é grandão, não importa. O salário é sempre a morte, ok? Bom, então termina aqui dizendo que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E é por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa, ó. Lembrando que em 2022 você deve ter, que os que esperam no Senhor terão suas forças, ó, renovadas. Termino aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.